abre comigo lá em Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 6. Gênesis 6, verso 9. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, graças te damos pela tua palavra que nós iremos ler agora. Pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo possa falar conosco através da ministração de hoje. Repreendemos em nome de Jesus tudo aquilo que vem para trazer distração, tudo aquilo que vem para nos atrapalhar de ouvir a tua voz e de sermos ensinados pelo Senhor hoje, em nome de Jesus, amém? Verso 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Amém? Era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Andar com Deus é diferente de apenas conhecer Deus, ouvir falar sobre Deus, ter um certo nível de conhecimento sobre quem Deus é. Andar com Deus traduz para nós o quê? Relacionamento, não é? Você anda com uma pessoa, você faz o mesmo caminho que essa pessoa, você vai nos mesmos lugares, você visita os mesmos pontos turísticos, digamos assim, você come no mesmo lugar que essa pessoa, você anda com a pessoa. E Noé vivia numa época não muito diferente da nossa. Olha o que a Bíblia diz no verso 5 do capítulo 6. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que proviam das suas entranhas eram sempre e somente inclinada à prática do mal. É muito diferente do que nós vivemos hoje? Não. E não é também para a gente estranhar, porque o próprio Senhor Jesus alertou lá nos evangelhos: o mundo jaz no maligno. O diabo está no mundo, ele age no mundo, ele induz as pessoas, ele influencia ações de pessoas. Noé vivia num mundo muito parecido com o que nós vivemos hoje. No entanto, a Bíblia diz que ele era justo, ele era íntegro e ele andava com Deus. Ele escolheu andar com Deus, vivendo de forma diferente de todas as outras pessoas que o cercavam. Ele agia diferente nos seus negócios, ele era íntegro, ele era justo. Ele agia diferente com a sua esposa, no seu casamento. A postura dele era diferente dos outros homens daquela época. Ele agia diferente na educação dos seus filhos. Ele era um pai presente. Ele era um pai que tinha o coração dos seus filhos. Quantos pais hoje dentro da igreja, não vou longe, perdeu o coração dos seus filhos? Noé, ele agia de forma diferente, porque embora ele estivesse no mundo, embora ele vivesse cercado por pessoas perversas, por malignidade, por costumes, por hábitos malignos, ele andava com Deus. Ele tinha um relacionamento contínuo com Deus. Era todos os dias. Quando ele estava fechando um negócio, ele andava com Deus, Deus estava ali com ele. Ele não podia tirar vantagem de ninguém, ele tinha que ser justo. Ele era muito correto. Na sociedade, ele era justo, ele era íntegro. Vocês estão entendendo? Ele não era influenciado, ele trilhava os mesmos caminhos que o Senhor. E isso não o livrou de enfrentar o dilúvio.
O fato de Noé ser um homem justo, um homem íntegro, um homem que andava com Deus no meio de um mundo mau e perverso, não o livrou de passar pela destruição do mundo. No mundo tereis o quê? Aflições, é no plural. Sabe aquela sensação que assim, você acabou de vencer uma luta, acabou de ter vitória, parece que dá uma trégua assim bem rapidinha e já vem outra. É mais ou menos isso, são aflições, são lutas. Seremos confrontados todos os dias. Mas Jesus continua, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo pode ser traduzido por tem de fé e coragem. Não se intimide diante desse mundo mau. Não se intimide diante do comportamento maligno de quem cerca você. Eu venci o mundo, Jesus já venceu o mundo. Amém? Noé andava com Deus, mas mesmo andando com Deus, ele enfrentou o dilúvio. Talvez você possa parar e pensar, nossa, então, qual que é o benefício, né? De ser justo, ser íntegro, andar com Deus, agir de forma diferente dos demais, ser muitas vezes, ter aquele sentimento de que somos prejudicados porque não agimos como o mundo age, com a esperteza do mundo. Coloca a mão no seu coração e repete assim: andar com Deus nunca é desperdício de tempo. Andar com Deus é aproveitar todo o tempo para ser instruído por Ele. Andar com Deus é ter a oportunidade de receber ensinamento daquele que criou todas as coisas, daquele que sabe todas as coisas, daquele que sabe o que vai acontecer com você amanhã. Que você fez um planejamento de como será o seu dia, mas ele já sabe se vai acontecer alguma coisa ou não. Se alguém vai te fechar no trânsito, se amanhã na hora que você sair em cima da hora o carro não vai ligar, ele já sabe. Andar com Deus é receber de Deus toda essa instrução, porque todo ser humano nesse período enfrentou o dilúvio. O homem que era justo, que era íntegro, que andava com Deus, enfrentou o dilúvio. O homem que era maligno, que era perverso, também enfrentou o dilúvio. A diferença é que um recebeu de Deus instrução de como passar pelo dilúvio. Quando eu e você andamos com Deus, quando eu e você temos relacionamento e intimidade com Deus, nós viremos sim passar por problemas, passar por dificuldades. Mas se eu ando com Deus todos os dias, eu recebo dele instrução, eu recebo dele conselho, eu recebo dele instrução de onde ir, direção, do que fazer, como fazer, quando fazer. Essa é a diferença. Nós somos forjados por Deus. Deus vira o nosso mentor, o nosso, eu ia falar personal trainer, mas hoje está muito mais em voga coach, né? Então é o nosso coach, aquele que vai nos guiar, falar: meu filho, ó, tem que fazer assim. E Deus fez isso com Noé. Deus vira para Noé no verso 14, lê comigo, 14 do capítulo 6. Faze uma arca de madeira resinosa. Tu a farás de caniços e a lafetarás com betume por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás. Aí ele começa a dar as instruções de comprimento, de largura, de altura. Verso 17: da minha parte mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que exterminem de debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo o que há sobre a face da terra deve perecer. Mas estabelecerei a minha aliança contigo, e entrarás na arca tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo. De tudo que vive, de tudo que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal, para o conservares em vida. Quanto a ti, reúne
todo tipo de alimento e armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara, e ele concluiu a obra. Amém? Toda a sua família, Noé, tem que entrar com você. Eles já eram adultos. Os 3 filhos de Noé já eram casados, entre as 3 noras de Noé. O projeto de Deus não é só para você, é para toda a sua casa, é para toda a sua família. Toda a família entra. E no verso 22 a gente leu que Noé fez tudo em conformidade com o que Deus tinha falado. Tem uma outra figura na Bíblia que obedeceu a Deus em partes e não em tudo. O rei Saul, quando Deus manda ele eliminar todo o povo, aí Saul e todos os animais, né? Saul preserva as melhores ovelhas para ofertar, sacrificar a Deus. Saul preserva o rei. A gente não pode obedecer em parte, sabe por quê? Para obedecer eu não preciso entender, para obedecer eu não preciso sentir, achar, concordar com aquela ordem. Eu preciso escolher, eu escolho obedecer a Deus. Aqui diz que Noé fez tudo em conformidade com o que Deus mandou. Se você obedece às orientações de Deus, como que Deus falou, orientou Noé, eu não sei. Eu sei que Deus orienta eu e você através da palavra dele. Na Bíblia nós encontramos conselho, direções, vamos dizer assim, regras, normas de conduta para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Se nós vamos fazer tudo ou apenas uma parte em conformidade com o que Deus mandou, é escolha nossa, é decisão nossa. Mas a nossa decisão, a nossa atitude vai trazer consequências. Aqui Noé opta, ele escolhe em obedecer a Deus em tudo. E aí Deus vira para Noé e fala: Noé, eu tenho um projeto. O negócio é o seguinte, esse mundo está mal, só tem malignidade, só tem perversidade, eu vou destruir tudo. Mas eu tenho um projeto para começar de novo. Eu tenho um projeto. Você, Noé, vai construir a arca, você vai trazer toda a sua família para dentro. A Bíblia não diz que Deus falou com a esposa de Noé, com os filhos de Noé, com as noras de Noé. Deus falou com Noé. Noé teve que ir lá contar para a mulher dele, para as noras. Quem tem nora? Quem tem genro? Levanta a mão. É fácil convencer? Deixa para lá, né? Noé conseguiu. Projeto de Deus, Deus chega com um projeto e fala: Noé, a sua parte é construir a arca do jeitinho que eu vou te orientar, colocar toda a sua família dentro da arca, colocar um casal de cada espécie de animais e juntar e armazenar comida, alimento, porque enquanto vocês estiverem dentro da arca, vocês vão ter que comer. Essa é a sua parte. Aí Deus vira para ele, a parte de Deus no verso 17, Deus fala: da minha parte eu vou mandar o dilúvio, tá bom? Da minha parte eu vou mandar o dilúvio que vai destruir tudo. A sua parte é essa. Deus instrui, Deus capacita, Deus fornece tudo o que nós precisamos para executar o projeto. Mas Deus não faz aquilo que cabe a nós fazer. Deus podia fazer aparecer uma arca pronta? Podia. Mas Noé teve que passar muito tempo construindo essa arca. Provavelmente Noé era agricultor. Provavelmente ele não tinha tanta habilidade com madeira. Como que Deus fez aparecer esse tanto de madeira, de prego, de betume? Uma coisa que nós precisamos entender: a gente não precisa ter medo da ausência de recursos. Porque se Deus tem um projeto para realizar, Ele vai providenciar todos os recursos que nós iremos precisar. Nós precisamos ter medo
é da ausência de Deus. Nós precisamos ter medo de estar andando longe dos caminhos de Deus, de estar trilhando um caminho que não condiz com o caminho de Deus, porque aí nós não receberemos instruções, muito menos os recursos que nós precisamos para passar pelos dilúvios da vida. Vocês estão entendendo? Amém? Noé não se omitiu diante da falta de esperança que tinha na humanidade naquela época. Quantas vezes eu já ouvi pessoas queridas, cristãos, falando: não, gente, larga a mão, não tem jeito mais não, é o fim dos tempos, né? Vai ficar tudo ruim. Noé não se omitiu. O mundo jaz no maligno, mas eu ando com Deus. Eu tenho atitudes de quem anda com Deus. Minha forma de agir, a minha forma de viver é diferenciada. Eu não vou me omitir. Eu vou me posicionar. Eu vou obedecer a palavra. Eu vou fazer aquilo que Deus me orientou na palavra a fazer. Foi isso que Noé fez. E se você quiser anotar, eu anotei em 2 Pedro 2:5. O apóstolo Pedro chama de proclamador de justiça. Salvou ele e mais 7 pessoas: sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. E a partir dele houve a povoação novamente do povo, do ser humano. Quando Noé termina a arca, no capítulo 7, no verso 1, Deus ordena Noé entrar na arca. E aí se você continuar lendo, Deus fala para ele: entra na arca, daqui 7 dias é que vai começar o dilúvio. Noé entra na arca, Noé coloca todos os animais dentro da arca, a comida já está lá toda estocada, toda organizada. E ele fica 7 dias sem vir chuva. Durante 7 dias, seus contemporâneos, os seus vizinhos, os seus conhecidos, zombavam dele, ridicularizavam dele. Talvez até seus filhos, sua esposa: bem, você tem certeza? Vai chover mesmo? E aquele céu aberto, aquele sol escaldante. E Noé: não, Deus falou para mim. Deus falou para mim que vai mandar o dilúvio, é para a gente ficar aqui dentro. Obedecer e permanecer firme, tendo fé naquilo que Deus falou com você. Segundo o apóstolo Tiago, aquele que crê, mas que duvida, é como a onda do mar, é inconstante. E o apóstolo Tiago fala: olha, não pense tal pessoa que vai receber de Deus alguma coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé, ela tem que ser inabalável. Deus disse, então eu vou permanecer fiel, eu vou permanecer firme e inabalável. Se Deus falou, vai acontecer. Ele ficou 7 dias sem cair uma gota sequer. Teve o teste, teve o período em que a fé dele foi provada. Ele precisou de fé para construir, para levar à frente aquele projeto, sendo muitas vezes ridicularizado. Talvez ele não tinha mais tempo de cuidar da terra, de cuidar ali do seu plantio. Talvez tenha passado alguma privação na família, não sei. Mas eu sei que ele teve que entrar de cabeça nesse projeto para construir uma arca do tamanho que ele construiu. Não dava para ele fazer outra coisa. Com certeza ele teve a ajuda dos filhos para conseguir concluir esse projeto, que talvez se revezassem ali para conseguir manter durante o período de execução a sua família. Você já tinha parado para pensar nisso? Quem disse que sempre é fácil obedecer? Quando nós pegamos e lemos a história, parece tão linda, né? Romântica, tão... Nossa, que homem de fé! Eu quero ser como Noé, eu quero ser justo, eu quero ser íntegro, eu quero andar com Deus. Tem um preço a pagar. Provavelmente você vai ficar sozinho construindo a arca, mas vale a pena. Nunca é desperdício de tempo andar com Deus, embora as circunstâncias no momento possam parecer contrárias.
vale a pena andar com Deus, vale a pena fazer tudo em conformidade ao que a palavra de Deus nos ensina, nos nossos negócios, no nosso casamento, diante da sociedade, na nossa forma de viver, de nos portar diante da sociedade. Noé fez isso. Passou os 7 dias, verso 10, desabaram as grandes águas do dilúvio sobre a terra. E vocês conhecem a história, 40 dias e 40 noites chovendo. Depois parou a chuva e era dilúvio. A gente às vezes vê o filmezinho, né? Mas acho que até os filmes mostram, né? Um negócio bem violento. Era dilúvio para destruir toda a humanidade. Eu acredito que às vezes virava essa arca para um lado, caía todo mundo para um canto. Não era agradável, não era um cruzeiro. 40 dias e 40 noites assim, depois parou de chover. Mas não dava para descer, porque ainda tinha muita água na terra. A arca ficou lá, ó, flutuando. Passou dias. Os estudiosos somam aí, eu anotei aqui em algum lugar, mas dá um pouco mais de um ano. 371 dias. É mais de um ano. Imagina. Mas aí, chegou o momento em que Deus vira e fala para eles saírem. No capítulo 8, verso 15, Deus ordenou a Noé: sai da tua arca, tu e tua esposa, teus filhos e as esposas de teus filhos contigo, todos os animais que estão contigo, todas as criaturas, as aves, os grandes animais e os pequenos, todos os que se movem rente ao solo, faze-os deixar a arca contigo, que pululem sobre a face da terra, sejam fecundos e multipliquem-se sobre toda a terra. Amém? Um novo começo. Agora, não através de Adão, mas através de Noé. Um homem íntegro, um homem justo, um homem que andava a Deus. Um homem que passou pelo dilúvio, como todas as outras pessoas passaram. Mas que, pelo fato de escolher andar com Deus, ele recebeu do Pai tudo aquilo que ele precisava, todo o conhecimento, todos os recursos, todas as orientações que ele precisava para passar pelo dilúvio, ele recebeu do Pai. Quando nós escolhemos andar com Deus e fazer tudo em conformidade ao que Deus nos instrui, pode vir dilúvio, pode vir destruição, pode vir escassez, pode vir crise econômica, pode vir crise conjugal, pode vir problemas com os filhos, pode vir essa destruição moral na nossa sociedade, mas nós recebemos diretamente do Pai instrução, recursos, orientação de como passar por cada uma dessas situações. É possível. No meio de um mundo mau, no meio de um mundo onde jaz no maligno, andar com Deus é uma escolha que nós fazemos, é uma escolha que nós temos, de não agir como as pessoas ao nosso redor agem, de temer muito mais a ausência de Deus do que qualquer outra coisa, do que o ser cancelado pela sociedade. Que besteira, né? Ser cancelado. Você tem que ter medo de ser cancelado lá do Pai. O nosso medo tem que ser esse, de ser cancelado o nosso acesso, o nosso relacionamento. A Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus. É disso que nós temos que ter medo. O resto vai ser difícil? Vai, como vai ser difícil para qualquer pessoa, como vai ser difícil para todo mundo. Mas aquele que anda com Deus, aquele que ouve, que recebe todos os dias o maná, isso aqui, ó, esse é o nosso maná. Essa é a instrução. Isso é Deus abrindo a boca todos os dias para falar conosco. Se você não abre a sua Bíblia e não lê, você está tampando os seus ouvidos para a voz de Deus. Aqui, ó, tem conselho para tudo, tem estratégia para tudo, para você vencer em todas as áreas da sua vida. Tenha o cuidado
de ouvir e de fazer tudo em conformidade ao que Deus fala. Porque assim vai vir um novo começo a partir da sua vida. Vai vir um novo começo a partir da sua história. Vai vir um novo começo a partir da sua família. Amém? Tenha o cuidado de fazer tudo em conformidade com o que Deus fala. Só há vida em Deus.